Nenhum cidadão tem o direito de ser um amador em matéria de treinamento físico. Que desgraça é para um homem envelhecer sem nunca ver a beleza e a força do que o seu corpo é capaz. Sócrates. Você já tem ou já está chegando nos seus 20 anos. E o primeiro cenário que você se depara é você desempregado, sem nenhum estudo útil que te serviu para a construção de um futuro sólido. Mas o pior de tudo isso, que ao invés de bater um forte senso de autorresponsabilidade, você passa horas jogando, assistindo videozinhos curtos no TikTok, ou tentando fazer contato com alguma garota com um corpo de modelo que mal se importa com a tua existência. O tempo passa e você não vê uma perspectiva de melhora. Não consegue emprego, não faz faculdade, se sentindo completamente perdido, sem saber se você está fugindo das suas próprias responsabilidades. Bom, eu passei a viver tudo isso no pior momento da minha vida, durante aquele probleminha que assolou o mundo em 2020. Terminei o ensino médio enquanto estava livre para correr atrás de um trampo. Todas as portas se fecharam e eu fiquei um bom tempo sem perspectiva de um futuro, procrastinando e não tendo nenhum propósito em mente. Foi aí que, ao estudar alguns conceitos, notei que eu estava adiando o meu processo de amadurecimento. Ou seja, estava tentando evitar as responsabilidades que me fariam crescer e evoluir na vida. Me deparei com a analogia da história do Peter Pan, comparada com a nossa geração atual. Peter Pan é uma criatura mágica. Ele pode voar, interagir com as fadas, sereias e outros seres mágicos. Ele tem um potencial de ser uma autoridade, um líder e protetor. Porém, ele se recusa a qualquer uma dessas obrigações em busca de atividades de lazeres momentâneos. Ele se recusa a crescer. Ao invés de deixar seu mundo de fantasia para ficar com Andy, ele decide negar o fardo e continuar sendo criança para sempre. And he also sacrifices the possibility that he'll have a real relationship with a woman, because that's Wendy, right? And she's kind of conservative, middle-class, London-dwelling girl. She wants to grow up and have kids and have a life. She accepts her mortality, she accepts her maturity. Peter Pan has to content himself with Tinkerbell. She doesn't even exist. She's like the fairy of porn. She doesn't exist. She's the substitute for the real thing. Já deu para perceber que com essa analogia retrata muito o que os jovens da nossa geração passam. Decidem permanecer no mundo das fantasias, nas gratificações momentâneas dos jogos e redes sociais, insistindo em permanecer nesse mundo de ilusão, assim como o Peter Pan, vendo pornografia e babando diante das mulheres que não dão a mínima para a própria existência dele. Então lhes apresento, meus caros, a síndrome de Peter Pan. O problema que faz com que as pessoas evitem a maturidade e a responsabilidade de crescer e ser realmente um maduro independente. Apesar de já terem mais de 18 anos de idade, são imaturos, incapazes de encarar os problemas e as responsabilidades de um adulto. No livro de Dan Curley, que explica exatamente tudo sobre essa síndrome, ele pontua de forma bem clara que esse problema ocorre na grande maioria dos homens de 20 a 30 anos de idade, que não caíram na real, que já são adultos e que precisam acordar para a vida, mas vivem constantemente fugindo das suas próprias responsabilidades. Então, se você já tem seus 17 anos, ainda está na escola, não tendo necessariamente essa obrigação que, apesar de morar com os seus pais, ainda não poder ajudar as contas de casa, não se apresse tanto, tá? Para arcar com esse tipo de responsabilidade. Pelo menos não se apresse agora, porque nessa fase o que conta para você, nesse momento, é qual o seu pensamento a respeito disso tudo. Se você já tem ciência e tendo senso de maturidade, muito provavelmente quando estiver na fase de transição para a vida adulta, você já vai atrás das próprias obrigações, sem necessariamente haver uma cobrança imposta sobre você.
Mas muitos já estão nessa fase de transição e ainda têm dúvida se está sofrendo essa tal síndrome do Peter Pan. Primeiro, eu não sou nenhum psicólogo, tá? Então, se você já tiver algum problema, procure ajuda. Se não for o caso, a questão que você deve analisar é se você está fugindo das obrigações que estão começando a aparecer na sua vida. O fato de ser adulto ainda não se tornou evidente para você. Você está correndo de responsabilidades e ao invés de carregar o fardo que um dia vai chegar para você, perde o tempo com futilidades momentâneas. Bom, eu tive até que ser um pouco duro nessa parte, porque foi exatamente essas afirmações que me pegaram para mim também. Porque essa fase de transição é inevitável e também já tem a outra situação da pessoa que já trabalha ou faz faculdade e ainda se sente perdida no meio disso tudo. O ponto de virada para resolver essa dúvida aí é definir aquilo que é prioridade para a tua vida. Definindo o que é importante para você, a obrigação de encarar e abrir mão será inevitável. Você sempre em toda a vida irá sacrificar algo independente do que seja. Todos nós temos que abrir mão de coisas para conquistar algo na vida. Se comprometa com algo e vá até o final. Pode ser um concurso público, faculdade ou com um canal no YouTube, por exemplo. Faça uma pergunta: isso é algo pessoal? Então, você mesmo tem que procurar e escolher a prioridade para ti no momento, para tomar as rédeas da sua própria vida e seguir em frente para esse objetivo. Bom, isso foi o que funcionou para mim e tem funcionado até agora. Até para esse projeto, a partir do momento que você abrir mão das coisas que te atrasam, você vai sentir que está evoluindo e não mais perdendo tempo como antes. Até a perspectiva de futuro vai ficar cada vez mais claro para você. Disso eu não tenho dúvidas. Se você tiver alguma questão parecida com essas que descrevi aqui no vídeo e você se conectou com a mensagem que quis passar, escreve aí nos comentários. Então, nos vemos outro dia